Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora eu quero apresentar para vocês um outro bloquinho de repetição. Bloquinhos de repetição são muito importantes dentro da programação, né? Eles indicam e permitem ao programador criar situações em que determinado evento vai se repetir de acordo com uma determinada quantidade de vezes ou uma determinada condição, tá bom? Então é muito usual que o programador, ao desenvolver um projeto, use ou lance mão dos bloquinhos de repetição com muita frequência. Nós já conhecemos um bloquinho de repetição que é o repetir vezes. Tá? Então, nós, inclusive, já praticamos. O repetir 10 vezes, por exemplo, vai repetir tudo que estiver aqui dentro por 10 vezes, independente do que for acontecer. Tá? Independente do que você tiver colocado aqui dentro. Ele vai repetir 10 vezes. O próprio Arduino cria um contador, né? E aí ele vai contar 10 vezes e aí ele executa. Se ele precisar contar 11 vezes, você tem que vir aqui e mudar esse valor de 10 para 11. É manual, tá bom? Aí se acontecer alguma coisa com o meu circuito, um potenciômetro for alterado, não importa. Ele vai executar 11 vezes, tá bom? Isso é interessante, tá? Agora a gente tem um outro bloquinho também muito interessante, que é o bloquinho repetir enquanto, tá? Na primeira situação aqui, o próprio Arduino cria um contador e faz esse processo automaticamente, você não se preocupa. Neste segundo bloquinho, não. Nesse segundo bloquinho, eu vou querer que o Arduino repita determinada ação enquanto alguma coisa que estiver aqui dentro for verdadeira. A hora que esta condição aqui for falsa, ele vai sair fora desse bloquinho e vai executar uma outra coisa. Olha a diferença, né? Aqui ele executa. Não quer nem saber. É um carro sem freio. Aqui já não. Tá? Aqui ele vai executar e vai olhar para uma determinada condição. Enquanto aquela condição for verdadeira, ele faz. Ele vai repetindo. No exato instante que aquela condição não for mais verdadeira, ele para de executar o que estiver aqui dentro e passa para a próxima instrução seguinte, fora do bloquinho. Então, percebam a diferença e as necessidades que surgem para isso, para esses recursos. Né? O que a gente vai precisar entender então? Nós vamos começar a ter que criar esse parâmetro de análise, essa condição. Bom, então aqui dentro desse hexágono nós vamos ter que introduzir uma condição. Bom, nós vamos falar bastante sobre condições nos próximos vídeos, né? Mas eu adianto para vocês que geralmente uma condição que a gente coloca aqui é um contador numérico. Tá? Então, condição pode ser um contador. Então, por exemplo, repita esse bloquinho enquanto o meu contador for menor do que 5. Tá? E aí ele vai executar várias ações enquanto o meu contador for menor do que 5. Eu posso ter outras condições, tá? Leitura de potenciômetro, leitura de sensores de temperatura, mas nesse momento aqui, como a gente está começando a conhecer esse bloquinho, eu vou trabalhar com condições numéricas, com condições baseadas em contadores, tá bom? Pessoal, aqui em cima ele repete sempre e aqui embaixo ele só repete enquanto a minha condição for verdadeira. A hora que ela deixar de ser, ele encerra esse bloquinho e vai para o próximo. Tá bom? Espero que esse conceito tenha ficado bem enraizado aí com você. A gente vai usar muito ao longo dos próximos exercícios. Qualquer dificuldade, entre em contato. Um forte abraço e até mais.